Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos de volta aqui com o nosso programa Conexões, Espiritualidade Crítica, que é transmitido com algumas horas de diferença no canal da BPE e no canal Paz e Bem. E hoje eu vou comentar um tema que, como sempre, já está escrito um texto sobre ele no jornal GGN dessa semana. O link está aqui embaixo para quem quiser ler também. É um tema, de novo, sobre morte, mas não é morte de pessoas desconhecidas, que não são célebres e que têm uma vida que foi interrompida assim de maneira violenta, como foi no caso da semana passada, dos aviões. Não. Trata-se de duas mortes que aconteceram nesse mês de agosto, de duas pessoas muito conhecidas, que estão visceralmente, estreitamente ligadas à história do Brasil no século XX e até o século XXI, e que morreram com alguns dias de diferença, em idades avançadíssimas, mais de 90, 93, 96 anos, é o Delfim Neto e o Silvio Santos. Por que nós vamos falar deles? Porque, simplesmente, eles exerceram um papel histórico no Brasil bastante importante, porém bastante suscetível de críticas. E aí já começa a questão. Primeiro, é possível, é dever nosso, é indelicadeza criticar alguém que morreu? Não, é um dever. É um dever que se trata de analisar o legado das pessoas que se foram. Sem desrespeito, sem discurso de ódio, inclusive respeitando o luto das famílias. Não vamos aqui massacrar e nem escarafunchar, como muita gente faz, a vida pessoal do morto. Né? Aí teve filho, não teve filho, para cá e para lá, enfim, essas coisas que não nos interessam. Né? Interessa-nos o que a pessoa representou para o país, o que contribuiu ou não, né? Ou o que deixou de legado ou não para o país. E aí nós temos duas personalidades que foram altamente questionáveis, né, do ponto de vista da sua contribuição. Pessoas inteligentes, o Delfim Neto era brilhante, o Silvio Santos, o Senor Abramovel, era uma pessoa também muito bem articulada, muito esperta, capaz de se transformar como um camaleão para se adaptar às circunstâncias, né? Porém, ambos estiveram a serviço de um projeto de país com o qual nós não concordamos, com o qual nós não nos afinamos e que muitos malefícios trouxe ao nosso povo e à nossa história, e nós temos a herança disso aí, né? No nosso dia a dia, na nossa constituição de país. Bom, em primeiro lugar, o Delfim Neto. O Delfim Neto foi o ministro da Economia, o ministro da Fazenda, do governo da ditadura, do primeiro governo da ditadura militar, e durou vários anos como ministro, né, da Fazenda, e foi aquele que produziu, entre aspas, o milagre econômico, que foi aclamado na época, mas que depois, anos depois, foi desmascarado que não tinha sido um milagre econômico nenhum milagre, né? E as condições do povo não melhoraram com a ditadura militar, né? Pelo contrário, não houve avanços sociais, né? No caso de colocar maior igualdade, maior atendimento, enfim, as pessoas na escola pública, nos hospitais, etc. Então, não houve, de fato, um progresso social. Pelo contrário, né? As elites foram favorecidas, os bancos foram favorecidos, as empresas multinacionais foram favorecidas, enfim. Um governo absolutamente alinhado com o capitalismo internacional, né? Que é um capitalismo predatório, que não ajuda ninguém, que exclui e que só é benéfico para aqueles que têm muito, que investem muito e que têm cada vez mais. Né? E, além disso, para mim o que significa ainda pior, e acho que para todo mundo, o Delfim Neto assinou o AI-5, ele foi um dos signatários
do ato institucional número 5, que é aquele ato que suspendeu todas as garantias dos direitos do cidadão e o Estado podia perseguir, torturar, matar, desaparecer, como realmente fez com muitos jovens que se opunham ao governo, que se opunham àquela ditadura. E o Delfim Neto assinou, quer dizer, não só fez parte desses governos que instituíram esse regime de exceção, de ditadura, de violação extrema dos direitos humanos, mas ele assinou o documento, ele é um dos signatários. Quer dizer, para mim, e o que eu não entendo é que mesmo pessoas supostamente de esquerdas admiram a inteligência dele e falam que ele foi um grande economista. Eu não entendo. Um grande economista que precisa assinar um ato institucional que tortura e mata as pessoas que se opõem ao sistema, que se opõem ao governo vigente, né? Que grande economista é esse? Então, eu acho que nós não devemos perder de vista esse tipo de crítica histórica, essa memória daqueles que prejudicaram a história do país. Porque se nós não tivermos esse espírito crítico, as coisas continuam se perpetuando e se repetindo, como de fato se perpetuam e se repetem. E o Silvio Santos, então? O Silvio Santos, ele foi também um filhote da ditadura militar. Ele se fez a sua fortuna, ganhou a concessão de televisão dos militares, dos governos militares, né? E aí, isso é um ponto, que ele também sempre foi alguém que bajulou quem estava no poder. Bem, que ele também, quando o Lula estava no poder, ele também ficou ali na posição acrítica, mas, né, depois com o Bolsonaro, ele apoiou explicitamente o Bolsonaro foi na televisão, foi no programa dele, enfim, com todo aquele discurso anti-ciência, anti-vacina, que prejudicou milhares, que matou milhares de pessoas. Então nós temos aí uma pessoa que não só se beneficiou de um sistema, de um governo que foi um governo de exceção, um governo ditatorial, né? Como apoiou, né? E como cresceu e fez fortuna durante todo esse período da ditadura militar. E mais do que isso, né? Isso que eu acho ainda pior, né? O programa dele, tudo que ele fazia na televisão, era uma coisa bizarra, era uma coisa humilhante para as pessoas, desrespeitava os idosos, as crianças. Tem várias denúncias na internet aí que não precisam ser denúncias que são investigadas. Está no ar, foi para o ar, ele assediando até crianças, falando do shortinho curto da menina de 10, 12 anos, machista, homofóbico, ou seja, uma pessoa extremamente reprodutora dos antivalores que nós acreditamos como valores humanos, valores de fraternidade, de respeito, de diversidade. Quer dizer, uma pessoa extremamente conservadora, mas reprodutora de um discurso que doutrina, que mantém o povo na ignorância, no anestesiado, o povo anestesiado, né, durante o domingo inteiro, com aquelas brincadeiras tolas, às vezes perversas, né? Com o baú da felicidade, que todo mundo denuncia, muita gente denuncia, que era algo extremamente enganoso para o povo, né? Tirava dinheiro do povo e não restituía nada, de vez em quando um prêmio, mas era uma coisa assim muito duvidosa do ponto de vista da retidão, enfim, né? Então, pessoas que mantiveram, que ajudaram a manter esse país na ignorância, na submissão, no anestésico, na inconsciência política. E como que a gente vai honrar, admirar tais pessoas? E tem um monte de gente de esquerda fazendo homenagens a Silvio Santos, homenagens ao Delfim Neto, né? Então, eu acho que nós não estamos aqui desrespeitando ninguém, estamos apenas analisando os fatos. E o brasileiro tem um sério problema com crítica, né? Todo mundo acha que crítica é uma coisa destrutiva, desrespeitosa. Não, nós não estamos desrespeitando, não estamos xingando, não estamos
ofendendo a honra da família, nem analisando questões pessoais, né, que todo mundo tem as suas imperfeições, as suas questões. Não é isso. Estamos analisando do ponto de vista histórico. E se nós não fizermos esse trabalho crítico de analisar pessoas que tiveram uma ligação estreita com a história, como é que a gente vai mudar a história? Como é que a gente vai dizer para as novas gerações o que são pessoas que são exemplares, que realmente trabalham para mudar o mundo, para mudar o país, respeitando o ser humano, né? Trabalhando pelos mais fragilizados, né? Ajudando a conscientizar e educar as massas, daqueles que trabalham para que tudo permaneça do jeito que está, para que todos permaneçam submissos, anestesiados, hipnotizados, rindo de tolices e de coisas até perversas na TV, enfim, ou sendo torturados e mortos se opõem ao sistema. Então não dá para fazer um tipo de concessão. E aí eu pergunto para vocês, e o Lula? Porque o Lula elogiou tanto um quanto o outro quando os dois morreram, né? Então, embora eu goste muito do Lula, votei nele nas últimas eleições, não antes, porque antes, como anarquista, eu durante 30 anos não votei em ninguém. Apenas comecei a votar quando essa extrema-direita se tornou ameaçadora e foi ao poder. Então, para evitar a ascensão da extrema-direita, mas, assim, Lula é 1000 vezes melhor do que essa extrema-direita. Porém, o Lula é uma pessoa que está muito longe de ser de esquerda, né? Ele é um centro-esquerda, um centro, enfim. E ele tem essa capacidade, que eu admiro, de fazer pontes com todo mundo, de dialogar com todo mundo. Eu acho isso bonito, até a página 2, né? Então, quando por exemplo, ele elogia pessoas que tiveram essa conduta histórica, ele está prestando um desserviço, né? Está prestando um desserviço. Porque, de fato, não se pode exaltar pessoas que não merecem ser exaltadas historicamente. Merecem, aliás, a crítica, merecem a rejeição histórica, merecem que não sirvam de exemplo para as novas gerações. Então, embora eu goste muito do Lula, eu também me permito criticá-lo, né? E isso é uma outra coisa que os idólatras de Lula não permitem a crítica, mas todo mundo tem as suas questões a serem olhadas. E aí eu considero que nós não podemos fechar os olhos diante dos legados perniciosos que essas duas personagens deixaram para a história do Brasil, Delfim Neto e Silvio Santos, e vamos trabalhar para exaltar aqueles que realmente tiveram, né, um Paulo Freire, um Darcy Ribeiro, tantos outros que tiveram, né, uma contribuição real, né, para a mudança da estrutura injusta da nossa sociedade. Então, ficamos por aqui. Leiam o texto que está aqui embaixo, que eu discorro sobre essa questão identicamente, mas com alguns argumentos mais por escrito. E nos acompanhem e se inscrevam no nosso canal da BPE, também no canal do Paz e Bem. Um grande abraço para todos e todas.